Olá, bem-vindos ao nosso primeiro podcast da série Compreendendo Realidades, projeto do Grupo de Apoio Adoção Consciente, que há mais de 20 anos prepara famílias para adotar. Eu sou a Adriana Milczewski e quem está aqui com a gente é a Janine Plaça, psicóloga clínica, que vai falar da parentalidade e esse reconhecimento, o conhecimento de nós mesmos. Oi, Janine, tudo bem? Oi, Adri, tudo bem e você? Ótimo. Vamos falar bem rapidinho do projeto? Uhum. Então, o objetivo, Adri, do projeto, a ideia é acolher as famílias, a gente entende muito que dentro desse processo da adoção, o principal e o mais importante é construir uma parentalidade saudável, E essas reflexões que a gente vem aí, que a gente tem o objetivo de promover, a ideia é que elas possam ajudar as famílias na elaboração das suas questões individuais, através da estimulação da consciência, desde o motivo da escolha, da chegada do filho, desse acolhimento, até a construção dessa nova família. A gente precisa entender que os filhos vão trazer, muitas coisas e que espaços em nós que estão vazios, esses filhos vão preencher. E possivelmente esses filhos também vão vir para mexer muito com a gente, não é? A gente fica bagunçado quando o filho chega, independente da via, se é através do biológico ou da adoção. Então, a gente precisa muito entender essa questão da nossa própria biografia, da nossa própria narrativa de vida, para que a gente possa compreender e aceitar a narrativa de vida, a biografia de vida dos filhos. E o que você acha importante que nós, como pais, temos que, antes de pensar na chegada do filho, pensar sobre nós? O que em nós tem que estar já definido? O que tem que estar claro na gente, primeiro? Bom, Adri, eu acho que as questões que envolvem o autoconhecimento, elas são muito importantes, Eu, como psicóloga, eu sempre incentivo, independente de adoção ou não, a importância do autoconhecimento antes da escolha da parentalidade, de ser mãe ou pai. Porque o entendimento é que nós precisamos nos compreender enquanto seres humanos para que a gente possa reconhecer no filho não só o papel que ele vai ter, o papel de ser meu filho, mas que a gente possa reconhecer nele também que ele é um ser humano. E o ser humano, Adri, ele é composto do quê, O que se faz o ser humano? Então, o ser humano, ele tem a parte biológica dentro da sua constituição, ele tem a parte psíquica, mental, que a gente chama, e ele tem a parte noética, que é a questão espiritual. Então, dessa composição do ser humano, a gente precisa entender o que dentro dessas três concepções, o que de fato nos move e o que de fato o que não está legal, quais são as nossas dores dentro dessa nossa própria constituição enquanto ser humano. Porque, sem dúvida, as nossas maiores dores e vazios são os espaços onde a gente vai ter, sim, maiores dificuldades na criação dos nossos filhos, Nesse entendimento de que ele está vindo não para ser o meu filho, mas é um ser humano que eu estou escolhendo ser pai e mãe para constituir ele enquanto um ser humano, porque o que acontece? Nós nascemos humanos e nós viemos para nos desenvolvermos, para nos tornarmos seres humanos. Então, assim, aspectos muito importantes que a gente precisa entender da estrutura humana é que todos nós, seres humanos, nós a princípio somos formados, então, por essas três grandes estruturas, e que nós temos um temperamento. E que esse temperamento que nós temos é inato, vem desde que nascemos. Ele não é específico do que vivemos. Ele é inato. Desde que nascemos, a gente já apresenta o temperamento. Quem tem mais de um filho sabe, principalmente
quem tem os biológicos, né, eles viveram a mesma experiência, vieram da mesma família, com a mesma cultura, a mesma orientação parental, e eles são totalmente diferentes. Então a gente precisa entender que os nossos filhos, eles têm uma questão de temperamento e que o temperamento não muda. E qual é o nosso papel dentro dessa constituição do ser humano, né? Principalmente nessa criação de novos seres humanos? É a compreensão de que o que ele vai desenvolver é a sua própria personalidade. E a personalidade, ela é criada, daí sim, pelo que vivemos. E ela vai se constituindo a gente fala que a personalidade é elástica, né? Ela se desenvolve. Por isso é tão importante, e o que a gente queria até esse nosso encontro na nossa primeira live, na sexta-feira, era que cada um também, nesses dias que antecedem esse nosso encontro, refletisse sobre os verdadeiros motivos que os trazem até aqui, né, até essa adoção. E principalmente, né, Janine, se perguntar como que você está dentro desse processo. A pandemia desequilibrou e desestabilizou a maioria das pessoas. E como que você está nesse processo, neste momento, para receber seu filho? E se ele chegasse agora? O que eu preciso resolver antes dele chegar? O que eu preciso viver? Tem algum luto para resolver? Eu tô bem mesmo com meu marido? Eu tô bem com a minha esposa? Porque a hora que o filho chegar, ele não vem para resolver essas questões. Ele vem para, como você falou no início, desorganizar tudo, né? Para daí a gente se adaptar à nova vida. Exatamente. E daí dentro dessa concepção, porque é tão importante a gente olhar, né? Se olhar, né? Para entender quais são as nossas questões, né? As nossas questões que possam ter influenciado nessa escolha, né? Não é o filho que vai suprir um vazio que temos, ou não é ele que vai, né, fazer com que a gente tire uma dor, não é ele que vai salvar o casamento, não é ele que vai provar para a família que somos capazes de ser mãe e pai. Então, assim, essa questão do que nos leva a fazer essa escolha é um retorno para nós mesmos, né? Que daí entra nessa questão do desenvolvimento da personalidade e dessa capacidade que a gente tem de olhar pra gente, identificar. Porque no processo biológico, às vezes o filho vem, não é por uma escolha. Mas né? A adoção, não que o biológico também não possa ser, mas às vezes acontece. Mas a adoção não. E ela precisa ser uma escolha consciente. Então nós precisamos refletir quais foram os motivos reais que me fizeram tomar essa escolha dentro desse processo, né? Porque às vezes não é uma frustração de uma maternidade biológica que a adoção vá suprir. Ou a adoção também, um dos objetivos desse projeto também é a gente não trabalhar a adoção como caridade, né? Nunca, exato. E a sociedade, ela vê a adoção muito como caridade, né? Ai, que lindo, você adotou, né? Nossa, que gesto bonito você fez, né? Então, a gente tem que desmistificar e também tirar todo o romantismo que existe nessa questão da parentalidade, porque a gente sabe que constituir seres humanos, ajudar nessa constituição, nesse desenvolvimento, não é uma tarefa tão fácil. Olhar para a gente, identificar o que me move, quais são os meus valores essenciais, o que de fato é importante para a minha vida, o que eu considero que é mais importante para a minha vida. Olhar se eu estou fazendo escolhas sempre baseadas com o que eu necessito, porque talvez não sejam escolhas tão corretas, porque a gente tem uma visão muito distorcida daquilo que de fato a gente precisa, né? Porque o que eu quero não necessariamente é o que eu preciso. Então, olhar para isso, o que de fato nesse momento eu priorizo, né? Esses são todos olhares muito necessários, porque assim, o filho chega e ele bagunça com tudo. Porque ele põe em xeque vários valores que nós temos, várias crenças limitantes que nós temos, preconceitos que nós temos, a necessidade, né, de repente, de olhar para a sociedade e imaginar que a gente precisa suprir questões da própria sociedade, do que essa sociedade espera da gente. E essa sociedade, essa mesma sociedade que olha pra gente
como família adotiva, e fala pra gente que é bonito, é a mesma sociedade que nos aponta, que critica, que tem preconceito. A gente tem que estar preparado para tudo isso. E o filho, quando ele chega, existe toda uma idealização, acho que de maternidade em geral, e a idealização do filho que se deseja, mas o filho primeiro chega cheio de necessidades. Então, a gente tem que olhar muito para nós e preencher esses vazios que você está falando aqui, porque a hora que o filho chegar, a gente vai passar a ser o cuidador daquele filho. Ele vai vir com tantas necessidades, com tantas carências, que a gente vai se anular um pouquinho nesse período de adaptação até a rotina, até tudo ficar muito em ordem. Então, por isso é tão importante que a gente está chamando a todos que participam desse nosso grupo aqui de reflexão, compreendendo realidades, que você inicie essa jornada com a gente, tendo certo dentro do seu coração e da sua mente o que te motiva. Por que você quer ser pai, quer ser mãe? Por esse caminho. Você quer ser pai, quer ser mãe, você está precisando disso. É diferente, né, Janine? É totalmente diferente, porque não necessariamente o que a gente acha que precisa, a gente de fato precisa, né, Adri? E a gente precisa compreender que quando os filhos chegam, nós estaremos para eles, eles não estarão para nós, né? Então, estaremos para fazer por eles, né? E a gente não pode também esquecer, né, Adri, que dentro do processo da adoção, de que existe um puerpério, né? Que é esse processo todo de adaptação que se fala muito, né, na gestação biológica, né? Mas que na adoção não. E existe esse puerpério, esse processo tão maluco, né? Da chegada do filho, da desestabilização. E isso tanto com mulheres quanto com homens, né? A gente vê também muito isso presente entre casais homoafetivos, né? Então, a gente não pode desconsiderar. Esse é um aspecto importante no processo de adoção também. Então, essa é a tarefa para a semana, né? Até a gente se encontrar na sexta-feira. Sim, sexta-feira. Começar a falar um pouquinho da origem do filho e da importância desse reconhecimento. Mas primeiro é preciso reconhecer a nós mesmos, né? Exatamente. E tem muitas formas, né, Adri? As pessoas precisam buscar. Os pais precisam buscar, eles precisam estar preparados para a chegada desse filho. Então vamos aqui reforçar nosso convite para a live de sexta-feira? Vamos. Sexta-feira, às 16 horas, no Instagram, na página Adotar nossa live tratando da primeira etapa do projeto Compreendendo as Realidades. A gente espera vocês, que bom já estar fazendo esses contatos. Até sexta-feira. Até sexta-feira.